Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência ao vídeo 347, Noções sobre as aparições, capítulo 6, das manifestações visuais. Então, aqui na questão de número 8, Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, por que, em certos casos, é isso permitido, Ora, se existe alguns inconvenientes, porque que em alguns casos isso nos é permitido, Então, observemos que Kardec, ele procura saber minuciosamente, inclusive, desses detalhes, uma vez que há inconveniente em vermos os espíritos, porque em certos casos é isso permitido. Porque tem uma nota de Allan Kardec anterior a essa pergunta, e essa nota diz assim, Allan Kardec: tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos que sobre nós e em torno de nós pululam, donde devemos concluir que o que Deus faz é bem feito e que Ele sabe melhor do que nós o que nos convém. É natural que Allan Kardec, na questão número 8, depois nós vamos ler a resposta dos bons espíritos. Kardec faz esta pergunta aos bons espíritos embasado nesta nota que ele acaba de nos presentear. Porque se nós pararmos para observar, existe milhões de inconvenientes, em vermos os espíritos. Mas nós temos que entender uma coisa. Aqui, Kardec está tratando de questões que envolve e que abrange o nosso nível evolutivo. O nosso nível evolutivo. Então, nós temos que entender que enquanto nos encontrarmos no mundo de provas e expiações, nos mundos primitivos, nos mundos de regeneração, enquanto o espírito estiver mergulhado
nesse corpo grosseiro e não sutil e não diáfano, nós temos que entender que milhões de inconvenientes realmente deparamos. Milhões de inconvenientes nos ronda. Milhões. Como aqui mesmo, nessa nota, Allan Kardec nos esclarece muito bem, né? Nós vamos ler daqui a pouco novamente essa nota, mas voltando a esse assunto, o nível evolutivo que nós nos encontramos é que existe todos esses inconvenientes. Porque o espírito evoluído, para ele não existe esses inconvenientes. O espírito evoluído, na hierarquia evolutiva, chega um momento que esses obstáculos, esses inconvenientes, a ele não existe. O que eu quero dizer com isso é que os espíritos evoluídos chega a um certo momento na evolução que eles veem a todos. Eles veem a todos. Aos espíritos evoluídos não existe barreira nenhuma, obstáculo nenhum. Pensam, lá se encontram. Os espíritos, como no nível de nosso Senhor Jesus Cristo, né, ministro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que ele também encontra-se em processo de evolução. Os ministros de Deus encontram-se em processo de evolução, os arquitetos siderais. Esses seres, eles podem ir à fonte, que é o fluido cósmico universal, e vou usar esse termo, e apossar-se do fluido cósmico universal e criar planetas, sistema solar, galáxias e mais galáxias. Existem espíritos que são tão evoluídos, só que não são lá mais considerados espírito. Os termos para eles são outros, mas vamos usar esses termos nós aqui. Esses seres são tão evoluídos que pensa em 500 milhões de galáxias,
10 vezes maior que a nossa Via Láctea. Eles podem, graças à evolução deles, à grandeza espiritual deles, eles podem apossar-se do fluido cósmico universal, que corresponde a 500 milhões de galáxias, e dar forma a 500 milhões de galáxias, um ministro apenas de Deus. Para você ver o tamanho da evolução de um ser desse. Agora, esse ainda é pequenininho perto de outros seres. Tem outros seres que podem, apenas, 500 bilhões de galáxias. Ele pega o fluido cósmico universal, que é a base, né, do Criador, que vem do Criador, que sustenta tudo, e ele apenas dá forma. Dá forma a 500 bilhões de galáxias, 1000 vezes maior que a nossa Via Láctea. Eu posso dizer mais uma coisa para você? Esse ser ainda é um ser muito pequenininho. Porque, gente, nós temos que pensar em eternidade. Tudo evolui, menos Deus. Deus nunca evoluiu. Deus nunca evoluirá. Ele sempre esteve no topo de tudo. Por isso que, quando diz que muitos espíritos, quando chega ao ponto de conhecer tudo de Deus, isso é relativo, porque ser nenhum consegue chegar a esse nível de conhecer tudo de Deus. Ele consegue chegar ao ponto de conhecer tudo de Deus de acordo com o nível que ele se encontra. E assim sucessivamente, ele, em processo de evolução, ele também passa para outros níveis. E assim sucessivamente. Parece difícil, mas isso é mais simples do que tomar pirulito da boca de criança. E olha que tomar pirulito da boca de criança não é fácil, né? Então, esses inconvenientes existem no nível em que nós nos encontramos. Porque para esses seres que acabei de citar, não existe inconvenientes nenhum. Não existe empecilho nenhum. Porque eles dominam as energias de acordo com o nível evolutivo que eles se encontram. Energias que nos circundam, que nós ignoramos, que as possuímos. Fluidos que nós possuímos, que nós os ignoramos. Então, tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos. É óbvio que, de acordo com o nível evolutivo que nós nos encontramos, milhões de inconvenientes haveria, mas não devido aos espíritos, e sim devido ao nosso nível evolutivo precário. Porque os bons espíritos
esses inconvenientes, eles não possuem. Eles veem a todos. Eles não só veem a todos no nível que eles se encontram, como eles nos veem, tanto no corpo físico quanto fora do corpo físico. O espírito evoluído vê tudo. Agora, esse tudo é relativo. Esse tudo é limitado, que para nós é ilimitado. Né? Como aqui, por exemplo, tantos inconvenientes haveria em vermos constantemente os espíritos, como em vermos o ar que nos cerca, né? Nós não conseguimos ver o ar que nos cerca. Você consegue ver o vento? O vento é invisível a nós. Mas você acha que os espíritos elevados, puros, eles não veem o vento? Porque o vento é uma energia. Numa composição preparada pelo ministro de Deus, Jesus, e os arquitetos siderais, compatível à nossa natureza evolutiva. Mas é uma energia. Então, o ar que nos cerca e as miríades de animais microscópicos, como nosso amigo mesmo, Cássio, teve a oportunidade de dizer, né? Imagine só tudo, em tudo existe micróbios em fases evolutivas diferentes, bactérias, né? Em formas de fungos, as mãos mesmo. Quantas espécies de micróbios, de bactérias, nós carregamos nas mãos? Quantos milhões de micróbios, de bactérias, nós carregamos na boca? E as pessoas, é lógico, as pessoas não raciocinam. As pessoas ainda vão e dão um beijo na boca da outra pessoa. Aí ali, aquela transfusão de bactéria, de vírus, para a boca de um e para a boca de outro. Nós temos na língua as papilas, que são células. Você sabe disso melhor que eu. Nós temos milhões de células na língua, que são células. Células sensoriais. Quando você coloca na boca algo quente, o cérebro é que detecta, porque as papilas levou ao cérebro na área correspondente que aquele produto está quente, ou está salgado, ou está sem sal. As papilas são células sensoriais. Elas captam tudo na degustação, né? E manda
para o cérebro. Você pode não estar entendendo nada que eu estou dizendo aqui com relação ao livro dos médiuns, né? Ei, mas tem uma psicologia por detrás do que nós estamos dizendo que você nem imagina. Mas você não tá falando aí a respeito de noções sobre as aparições. Nós estamos falando a respeito disso faz tempo já. Nós estamos falando das noções sobre as aparições desde o primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Só que de uma forma assim, psicológica, né? Psicológica. Porque tudo está agregado um ao outro. Então, dando sequência, as pessoas beijam na boca um do outro. Uns estão com aquele mau hálito de nicotina, outro de cafeína, outro almoçou, não escovou os dentes, jantou, não escovou os dentes, outros, coitadinhos, ficam até uma semana sem escovar os dentes. Quantos milhões de bactérias ali não germina? Você vai entender. Nós vamos para outro vídeo, mas eu vou voltar a tratar desse assunto. Eu sou carne e pescoço. Enquanto eu não falo, eu não sossego. Então, quantos milhões de bactérias ali entranhados entre, né, os dentes, a papila, as papilas. Tem pessoas que escovam os dentes e esquece de escovar a língua. Esse é o maior erro. Você sabia que 75% das impurezas dos alimentos e do que nós tomamos não ficam presos aos dentes, e sim presos nas papilas da língua. E ali, presos nas papilas da língua, essas impurezas se desintegram. Por isso que muitas pessoas têm mau hálito, porque são corpos que entram em decomposição. E aquela decomposição é vista por outra narina próxima como um mau cheiro. Tem pessoas que você não consegue conversar nem a uma distância de meio metro, devido ao mau hálito. Uns são problemas estomacais, que não deixa de ser também bactérias, micróbios. Mas 90% já foi provado. Então, toda vez que você for escovar os dentes, escove a língua bem escovada. E depois você põe a língua para fora e olha para você ver como que a língua é cheinha de papilas pontiagudas. Que se você passar a mão, o dedo para lá, para cá, assim, é áspero. Isso aqui não é um ensinamento assim de higiene, essas coisas não. O que eu quero dizer é que as pessoas beijam as outras pessoas. E naquela troca ali as pessoas não imaginam o quanto de bactéria, o quanto de vírus ela lança para dentro do organismo dela
e lança para dentro do organismo da outra pessoa que a beijou ou que o beijou. Agora, o mais interessante é que o nosso organismo físico, ele possui o sistema imunológico, que toda vez que isso ocorre, o sistema imunológico do corpo físico entra em ação para poder derrotar aqueles micróbios, aquelas bactérias. Agora, é preciso entender que existe a imunologia do corpo físico e existe a imunologia do corpo perispiritual. E que quando nós baixamos a imunologia perispiritual, pode estar num excelente controle o sistema imunológico físico, que mesmo assim aquelas bactérias do corpo físico detona o sistema imunológico do corpo perispiritual. Então, vamos prestar atenção nesse assunto, porque nós vamos para o próximo vídeo.